seguir assim, só dando esse Tá highlight bom. da guerra do Israel e Ok. Hamas, gente, porque os Estados Unidos anunciaram que Israel aceitou fazer um cessar-fogo diário de 4 horas no norte de Gaza e, de acordo com os americanos, todos os dias Israel vai fazer uma pausa militar diária que vai ser anunciada com 3 horas de antecedência. É uma pausa humanitária na guerra. Uma pausa humanitária, de fato, ainda não está descartada. O diretor da CIA e o chefe do Mossad estão no Catar, porque é lá que vive a liderança do Hamas, para negociações trilaterais sobre esse tema. Temos que falar sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Brasileiros saem ou não saem de Gaza, Gabriel? Então, para sair, né? Porque agora de manhã saiu a lista dos estrangeiros que poderiam sair de Gaza, ali pela fronteira com o Egito. Dessa vez, os brasileiros estavam incluídos, de cerca de 600 pessoas. Tinham 24 brasileiros, 7 palestinos em processo de imigração e 3 palestinos que ainda vão dar início ao processo e estavam liberados ali para sair do território de conflito, né? E aí um avião da Força Aérea Brasileira está aguardando os brasileiros já no Egito há mais de uma semana. O problema é que a fronteira com o Egito está fechada. Fechou, né, de novo. Ela Fechou, abre, fecha, exatamente. E fechou hoje porque dizem as autoridades egípcias que o Hamas estava tentando infiltrar membros do seu grupo nas ambulâncias. Porque todos os dias, quando eles abrem as fronteiras, a prioridade de atravessar para o Egito é de feridos. Ambulâncias com feridos. Essas são as primeiras pessoas que saem quando a fronteira abre. E aí, hoje, então, logo depois das ambulâncias, seria a vez dos brasileiros de saírem ali por Rafah. Só que a fronteira foi fechada por conta dessa suspeita das autoridades egípcias de que havia infiltrados do Hamas ali entre os feridos. A retirada, então, dos brasileiros, ela faz parte... Na hora que abrir, eles conseguirem passar, o que acontece? É isso, o que acontece? Tem 2 opções. As 2 são muito difíceis, mas, enfim. Uma das opções, eles pegam um ônibus que anda 53 quilômetros até El Arish, que é um aeroporto. E aí eles embarcam no avião presidencial que vai... É um pinga-pinga. Quem já viajou para o litoral de ônibus é o mesmo esquema. Ele para no Cairo, em Roma, em Las Palmas, no Recife e depois chega em Brasília. Jesus Cristo. A outra opção, e isso vai variar, tem vários pontos ali que vão definir qual dos 2 caminhos, o que é mais seguro e tal. A outra opção, então, é eles viajarem por 6 horas até o Cairo e aí embarcam no avião para fazer esse mesmo trajeto. Sim. Enfim, a pessoa está saindo da guerra, está dando graças a Deus, então ela vai até nem que seja fazer tour em 800 países. Eu só quero trazer um assunto ainda sobre a guerra, porque ainda nessa toada de conversas aí, Brasil e Israel, sobre saída de brasileiros, ontem à noite, gente, a Embaixada de Israel divulgou uma nota falando algumas coisas que a gente tem que sinalizar aqui, tá? Diz que jamais dificultou a saída de brasileiros de Gaza e que Brasil e Israel têm laços fortes e fraternos desde a fundação do Estado de Israel e que o esforço é para fortalecer cada vez mais essa amizade. Lembrando que o voto na ONU que deu origem ao Estado de Israel foi do Oswaldo Aranha, brasileiro. Exatamente. Também cumprimentou nessa nota o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e as autoridades brasileiras pela prisão de suspeitos envolvidos e ligados ao grupo terrorista Hezbollah, que estavam planejando atentados contra a comunidade judaica no Brasil. A gente viu essa semana a PF prendendo pessoas que estariam envolvidas nessa trama com ligação com Hezbollah e que estavam planejando atacar ambientes judaicos aqui no Brasil. E com o uso de informações que foram cedidas pela inteligência da polícia israelense, o Mossad, em cooperação aqui com a Polícia Federal. Pois é, mas só que esse detalhe é importante por quê? Porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha dito de manhã que o Brasil era um país soberano, que a cooperação jurídica e policial existe de modo amplo, mas que nenhuma força estrangeira mandava na Polícia Federal do Brasil. Dando aquela sinalização ali para o Mossad de que, foi trabalho, obrigada, mas foi trabalho brasileiro. Foi porque eu quis. Eu Exatamente. sei que vocês pediram, mas foi só porque eu quis. Basicamente. E a embaixada, o embaixador de Israel aqui no Brasil, tinha dado uma entrevista também ao jornal O Globo de Manhã, em que ele falava que
Se o Hezbollah basicamente se sentiu à vontade para promover esse ataque, porque tem ajuda aqui no Brasil. Claro. Então, imagina a celeuma que não deu nesse sentido. Inclusive, se entrar no Twitter, o embaixador não está errado, não, né? Pois é, mas imagina a celeuma, né? Porque se você entrar no Twitter, você vai ver. Né? A gente teve protesto aqui, inclusive, defendendo... na Avenida Paulista. Não, na dá Avenida pra Paulista. generalizar apoio contra a população civil, mas de apoio ao Hamas. Não. Teve manifestação na Paulista a favor do Hamas. Com camisetas escrito, Hamas é resistência. Que foi feita por órgãos dissidentes do PSTU que não tem expressão PCO política. e etc. Ué, mas tem, não tem, mas tem apoio. Mas só que o cara olha aí, ele é embaixador de Israel. Ele vai ver essa manifestação, ele vai falar que aqui defendem terrorista. Aí você imagina a celeuma que dá, porque você mistura Estado brasileiro com pessoas que estão fazendo isso. Mas falar que eles se sentem à vontade, porque aqui no Brasil existe um apoio a ato terrorista... Pois é surreal, mas o cara está querendo falar porque são pessoas que estão ali. Diplomaticamente é um assinte. Assinte. Mas não deixa... Na minha visão, não deixa de ser verdade. Ele consegue até justificar com imagens. Não, mas isso tem nos Estados Unidos, isso tem em todo lugar. A gente está vendo o mundo inteiro gente se manifestando dessa forma, infelizmente. Não, e é isso. Antes da gente começar o Revanil, estava de férias, estava em Milão, no dia que a guerra começou, no dia 7 de outubro. No dia seguinte, ali na Praça do Duomo de Milão, cheio de tanque e soldado do exército italiano de fuzil. E aí eu sou curioso e bocudo, fui lá treinar meu italiano. Perguntei, ontem não tinha, por que hoje tem? E ele me responde, falei, olha, você já viu a quantidade de apoiadores de terroristas que existem na Itália? É isso. Mas assim, o cara faz isso pontualmente falando no jornal brasileiro, né? Diplomaticamente, o embaixador de Israel tem cometido um deslize atrás do outro. Pois é. E aí... Nessa nota que veio mais tarde, na nota da Embaixada de Israel, foi frisado que a reunião de ontem no Congresso Nacional, para essa reunião, foram chamados parlamentares e apenas parlamentares. Ou seja, ninguém sabe o que o ex-presidente Bolsonaro estava fazendo lá. Ele foi meio de nariz de folha, se meteu onde não foi chamado. E aí eu acho que rolou um puxãozinho de orelha, porque o próprio Bolsonaro, ex-presidente, falou, eu não me reuni bilateralmente a sós com o embaixador, não. Ele estava ali no encontro com aliados, os aliados me chamaram para participar do encontro com o embaixador. Ele estava de bobeira ali na porta, só não olhando se tinha trataram de break. questões políticas envolvendo posições do governo brasileiro. Até porque fazer isso seria crime de Estado. Não, né? Não, e aí, né, justamente... Ainda bem que ele disse que não fez. Então, aí ele se resguarda, mas aí ele dá margem para que a imagem dele na reunião fique, e aí o cabo que propôs o dia da perfídia... de combate à perfídia, pede o prêmio Nobel. Foi o presidente que conseguiu os brasileiros atravessarem. Mas não cola, né? É inacreditável. Quem tem mais Mas é isso, gente. Essas são as atualizações de momento que a gente debate aqui para que a gente reflita. Tem uma última de agora de manhã também, que eu acho que é bem importante, que o presidente da Autoridade Palestina, que é o grupo político que se opõe ao Hamas ali na Palestina, como um sinal de disposição para chegar à paz, disse, em resposta ao Netanyahu, que está pronto para assumir o governo da faixa de Gaza depois que a guerra terminar, porque Israel já disse, não sei se é verdade ou não, mas Israel diz publicamente que não tem interesse nenhum em ocupar Gaza depois da guerra. Então está aí a autoridade palestina já se colocando à disposição para voltar a governar Gaza. Let's see o que acontece. Eles são muito mais moderados do que o Hamas. Nossa. Eles não cometem atentados terroristas, né? Por começo de conversa. Inclusive, corre o risco de perder até pro Líbano, né? Com certeza, na altura do Hezbollah.